Olá pessoal, tudo bem? Trago mais esse vídeo para vocês. Vamos tentar desenvolver mais um tema, tentar fazer esse vídeo mais um encontro e continuar avançando aí na nossa caminhada. Mas antes de começar, vamos iniciar fazendo aquela nossa oração do início de todos os nossos encontros, invocando o Espírito Santo, pedindo que Ele nos ilumine, nos dê o discernimento, o entendimento para tudo o que vamos falar, para tudo o que vamos ouvir. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o tema que a Igreja pede para nós desenvolvermos hoje Eu creio, nós cremos. Ou seja, a Igreja pede que nós façamos uma reflexão sobre tudo aquilo que nós cremos, sobre as nossas crenças. Hoje em dia a gente tem uma tendência a crer muito nas coisas materiais ou naquelas coisas que são tangíveis para a gente. Nós somos bombardeados todos os dias pelas mídias sociais, pela imprensa, sobre tudo o que acontece, sobre tudo o que é desenvolvido. Então a gente acaba fechando o nosso pensamento, em cima dessas coisas, e talvez a gente acabe esquecendo um pouco daquilo que é mais importante, ou seja, do lado espiritual. Então é muito fácil hoje nós crermos na medicina, no poder da ciência, na inteligência humana, na força da engenharia, na capacidade da aviação, na telecomunicação, enfim, são tantas coisas, e coisas boas, que nós temos, que às vezes a gente esquece de pensar de onde que vem toda essa inteligência, de onde que vem toda a beleza, por exemplo, do cosmos, a grandeza do universo, a força e a beleza da natureza e assim por diante. Muitas pessoas acabam focando tanto nessa parte material que acabam correndo risco, ou às vezes até mesmo cometendo um ato de idolatria, colocando essas coisas acima de Deus, ou acreditando nessas coisas sem crer em Deus. A natureza nos oferece muito vislumbre, com relação à sua força e à sua beleza, e muitos tendem a crer que essa beleza e essa força é próprio dela, que não existe algo maior por trás que criou essa natureza, que deu essa beleza e essa força. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, para a gente não cair de repente em alguns erros em relação a tudo aquilo que nós cremos. Eu vou colocar um vídeo na sequência para vocês, é um vídeo bem curtinho, eu acredito até que muitos de vocês já viram ele na internet, nas mídias sociais. Vai nos mostrar um pouquinho do que nós somos diante de nós mesmos, e também diante da grandeza da natureza e do universo. Dá uma olhadinha bem rapidinho e já a gente volta a conversar.
pessoal, diante da simplicidade desse vídeo, né, a gente consegue realmente perceber, né, a grandeza do universo, o quanto nós somos pequenos diante dessa grandeza e ao mesmo tempo, né, o quanto nós somos grandes, né, diante da matéria, né, da qual nós somos criados. Somos criados por células, né, e essas células ainda são subdivididas indo ao infinito, né? Então realmente somos grandes se analisarmos dessa forma. E diante de todas essas nossas crenças e diante de tudo o que nós vemos, ficam aquelas perguntas, né? Perguntas que nós já debatemos ela um pouquinho ali no encontro que nós fizemos também por vídeo sobre o purgatório, né? Perguntas, por exemplo, por que nós estamos aqui neste mundo? Qual é a nossa finalidade aqui? Qual é o sentido da nossa vida aqui? Nós estamos sozinhos no universo? Será que nessa imensidão, né, conhecida existe outro tipo de vida? Em que nós acreditamos, né, de fato? Nós somos necessários um para o outro? E aí, diante de todas essas realidades, de todas essas perguntas, as religiões elas tentam responder, né, tentam entender e ensinar, né, sobre isso. Eu gostaria de passar alguns números antes da gente continuar para vocês terem uma ideia aqui sobre como é a participação da religião no mundo de hoje, pelo menos das principais, né? A maior religião ainda é o cristianismo, com 28% da população mundial. 22% é o Islã, que cresceu muito nos últimos anos. 15% hinduísmo, principalmente ali na região da Índia. 14,5% são de religiões tribais, religiões indígenas. 12% das pessoas se declaram sem religião no mundo. Dá para ter uma ideia? São mais de 1 bilhão de pessoas nesse mundo que, diante de tudo que nós conversamos até agora, né, dessas coisas que a gente comentou, não tem uma religião, não tem uma crença. E 8,5% das pessoas acreditam no budismo. Bom, diante de tudo isso a gente começa a pensar então, como que tudo isso começou, né? Será que a vida começou aqui na Terra? Como é que começou a Terra? Enfim, como é que começou o universo e assim por diante, né? Aí a gente passa por aquelas 3 teorias, pelo menos as 3 principais, que são aceitas aí na comunidade científica. A teoria do Big Bang, a teoria da evolução e a teoria da criação. A teoria do Big Bang, que simplificando, é que antes existia o nada e de uma explosão, né, desse nada surgiu a matéria e ao longo dos milhões e bilhões de anos, né, foi formado todo esse universo e tudo que nós conhecemos. Depois nós temos a teoria da evolução, que já é também bastante conhecida, todos já ouviram falar. E por fim a teoria da criação, que é essa que nós cristãos cremos, né? Aliás, essa é a única teoria a qual nós cremos. E ela está muito bem narrada lá no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Sagrada Escritura. E nós que estamos iniciando essa vida cristã, no que realmente nós acreditamos? Acreditamos de fato que a criação veio como ela está narrada na Sagrada Escritura, lá no livro do Gênesis? Nós acreditamos que existe um Criador para todas as coisas? E se existe um Criador para todas as coisas, quem é Ele e por que nós cremos nele? Nós acreditamos que esse Criador é Deus? Esse Deus Todo-Poderoso? Se nós temos um Criador que nós chamamos de Deus, que criou todas as coisas, nós cremos nele como? Por que nós cremos nele? Como que ele se revelou para nós, para a humanidade? A quem Deus revelou? Como que foi essa revelação? Se nós somos cristãos, nós temos que crer nessa revelação que nós, inclusive, falamos um pouco dela no nosso último encontro, que foi a introdução às Sagradas Escrituras, né? É ali na Sagrada Escritura que
que nós encontramos todo o respaldo, né, para a revelação de Deus à humanidade. Então, lendo e conhecendo a Sagrada Escritura, nós vamos perceber que Deus sempre, né, se revelou para a humanidade, desde a criação. Ele já se revelou para Adão e Eva. Deus, antes que Adão e Eva pecassem, conversava com ele todas as tardes. Está narrado lá no livro do Gênesis. Deus passeava toda a tarde pelo jardim. Mas com o evento do pecado, né, de Caim, e depois a decadência da humanidade até chegar Noé, ao ponto de que Deus chega a declarar que se arrepende de ter criado o homem e prefere, né, destruí-lo, não ter mais a humanidade, ele ainda vê em Noé e a sua família uma salvação, né, para a humanidade. Então ele se revelou a Noé. O que fez Noé acreditar nesse Deus e construir a arca e dar continuidade à vida humana. Depois Deus se revela a Abraão, promete a Abraão uma descendência, escolhe Abraão para formar o povo de Deus. Depois novamente vem a decadência humana, vem a escravidão no Egito. Deus se revela novamente a esse povo através de Moisés. Deus se revela à humanidade através dos profetas e por último se revelou a nós por seu Filho Jesus Cristo. E nós conhecemos a Deus pela fé. A fé é uma verdade divina pela qual nós cremos nas verdades que foram reveladas. Ou seja, é preciso ter fé para crer nesse Deus que nós conhecemos, para crer nesse Deus que se revelou para nós. A revelação divina é, pois, uma aceitação razoável, livre e sobrenatural da inteligência e da vontade humana. Pela fé nós cremos em Deus e em tudo o que Ele nos revelou. Crer é um ato humano, mas a fé, sobretudo, é um dom divino, um presente muito grande de Deus, que Deus nos dá no momento do nosso batismo. Só é possível crer pela graça e pelos auxílios do Espírito Santo. Então é muito importante que nós tenhamos fé. E para ter essa fé, nós precisamos ter esse dom de Deus. E para ter esse dom de Deus, nós precisamos pedir. Nós precisamos pedir todos os dias nas nossas orações, para que Deus nos dê a fé e nos fortaleça todos os dias a nossa fé. E é por isso que a Igreja nos ensina a proferir essa fé. Ela ensina realmente naquilo que nós devemos crer. O restante depois é tudo consequência. Para quem tem o hábito de ir na missa, vocês observam que toda a missa ela é feita essa profissão de fé. Ou seja, nós confirmamos a nossa fé, confirmamos aquilo que nós cremos. Essa profissão de fé, ela diz assim: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos destrinchar um pouquinho essa oração, porque de nada adianta nós pronunciarmos ela, seja na missa, seja nas nossas orações em casa, se a gente não entender o verdadeiro significado dela. A primeira coisa que a gente precisa observar é que aqui nós professamos a nossa fé na Santíssima Trindade, no Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Então nós precisamos pensar muito bem aqui quando nós rezamos, quando nós fazemos essa oração. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso,
Ou seja, nós cremos no Deus onipotente, no Deus onisciente e onipresente, ou seja, no Deus que tem poder para tudo, no Deus que conhece tudo, no Deus que está presente em todos os lugares. É nesse Deus que nós cremos. Nós cremos que Jesus Cristo é o seu único Filho, é o nosso Senhor, aquele a quem nós devemos adorar. Nós cremos que nosso Senhor Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nós cremos naquela passagem da Bíblia, da anunciação do anjo a Maria, que ele foi concebido pela presença de Deus e do Espírito Santo. Nós cremos que Jesus Cristo foi concebido em Maria por Deus Pai e pelo Espírito Santo. Nós cremos que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Nós cremos nos dogmas da Igreja. Nós já falamos sobre esses dogmas, ou seja, sobre esses ensinamentos. Nós cremos que Maria também foi concebida sem mancha e sem pecado. Nós cremos que ela é mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós cremos no milagre da virgindade de Maria e nós cremos também no milagre da assunção de Maria ao céu, de que ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Nós cremos que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, ou seja, que se ele se entregou, como o Cordeiro de Deus. Nós cremos que Jesus Cristo foi crucificado. Nós cremos que através dessa crucificação ele fez a sua doação máxima para salvar a humanidade. Nós cremos que morto ele foi sepultado e desceu à mansão dos mortos, ou seja, nós cremos que Jesus Cristo desceu à morada dos mortos para abrir a porta do céu, para todos aqueles que já haviam precedido ao seu tempo. Nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Nós cremos que Jesus Cristo venceu a morte e que Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Nós cremos que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ou seja, que Jesus Cristo, com a sua ressurreição, retornou ao Pai na sua glória, no seu reino. Nós cremos que Ele há de vir julgar os vivos e os mortos, ou seja, nós cremos, como nós falamos lá no encontro sobre o purgatório, nós cremos no juízo final e no juízo particular. Nós cremos no Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho e que é o Espírito Santo que nos dá a vida. Nós cremos que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós cremos na Santa Igreja Católica, essa igreja que somos nós, filhos de Deus unidos em Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo como cabeça dessa igreja. Nós cremos na comunhão dos santos, que são todos os fiéis em Cristo, dos que são peregrinos neste mundo, dos que faleceram e estão em purificação, dos bem-aventurados do céu, onde juntos formamos uma só igreja. Ou seja, nós cremos nessas três dimensões da nossa igreja. Nós aqui como igreja peregrina, aqueles nossos irmãos já falecidos que estão no purgatório, que estão lá como igreja padecente, nós cremos que aqueles que já estão na glória de Deus, os santos, fazem parte da igreja triunfante. Nós cremos na remissão dos pecados, ou seja, que nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz, nos remiu de todo o pecado original e de todos os pecados pessoais. Nós cremos na ressurreição da carne, ou seja, nós cremos que depois do juízo final nós estaremos ressuscitados em corpo e alma. Nós cremos na vida eterna, nós cremos nesse reino que Jesus Cristo pregou para nós quando Ele disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. E nós cremos nesse amém, ou seja, quando nós dizemos amém, nós confirmamos que nós cremos em tudo isso que nós professamos.
Então é isso, pessoal. Então é o que a igreja pede para nós refletirmos, né, em relação às nossas crenças. Nós cremos e devemos crer em tudo que nos apresenta de bom, né, na ciência, na inteligência humana, enfim, tudo que nos é colocado, mas nós devemos crer também que acima disso existe um Deus onipotente, onisciente, onipresente. São temas um tanto quanto complexos, mas compreendemos muita coisa da natureza, né? Porque a ciência nos mostra tudo isso, mas muitas vezes não compreendemos muitos os mistérios de Deus, né? Porque nós não compreendemos as Escrituras, não compreendemos o magistério da igreja, não aceitamos, né, muitas vezes o magistério da igreja que procura nos explicar tudo isso, né? A igreja nos ensina que o desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Ou seja, todas essas perguntas que nós fazemos, nós só vamos encontrar realmente em Deus. Toda a felicidade que a gente procura aqui nesse mundo é uma felicidade passageira. A verdadeira felicidade nós só vamos encontrar em Deus. Aqueles que creram em Deus, né? Nós falamos há pouco para aqueles, né, a quem Deus se revelou. Noé, ele foi divinamente instruído por Deus a construir uma arca. O Senhor lhe avisou que a terra seria inundada por causa da pecaminosidade humana. Noé creu em Deus acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, por mais que aos olhos humanos pareciam não fazer sentido. Foi pela fé que Noé construiu a arca e sobreviveu ao dilúvio juntamente com sua família. Moisés disse assim a Deus: Vou então procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? E Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E prosseguiu: Assim falarás aos filhos de Israel: Aquele que tem por nome, Eu sou, é que me enviou a vós. Será este o meu nome para sempre, nome que ficará na memória por todas as gerações. Para Abraão, o grande patriarca do povo de Israel, é um exemplo notável de fé genuína no Senhor. Ele creu verdadeiramente nas promessas de Deus. Por isso ele deixou sua terra, sem saber para onde iria exatamente. Depois ele passou a habitar na terra prometida como estrangeiro. Além disso, ele claramente entendeu que a promessa de Deus não se resumia a apenas uma pátria terrena, mas sobretudo a uma pátria celestial. Pedro apóstolo, então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Foi pela fé que Pedro disse isso, né? Quando Jesus recebeu a informação de que Lázaro havia falecido, Lázaro era seu amigo, né, irmão de Marta e de Maria, Jesus disse que ia visitá-lo. Aí então Tomé disse, né, vamos nós também para morrermos com ele. Ele disse isso pela fé que ele tinha em Jesus Cristo, porque ele sabia que naquela região para onde eles iriam, na região onde morava Lázaro, ele era perseguido, já havia sido prometido de morte lá. E quando lá eles chegaram, né, Jesus disse a Marta, que era irmã de Lázaro: Teu irmão há de ressuscitar. E Marta disse: Eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? E Marta disse:
sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que há de vir. Ou seja, foi pela fé que essas pessoas, né, davam essas respostas, confirmavam essa crença no Jesus Cristo, né? Nós não apenas cremos em Jesus Cristo, mas no Deus revelado por Ele. Cremos e seguimos o Deus de amor que foi revelado por Jesus Cristo e procuramos fazer o mesmo caminho de Jesus, que foi norteando sua vida a partir da intimidade com Deus. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E para encerrar, eu gostaria de ler um trecho aqui de uma frase de São Jerônimo. Veja o que ele diz: desconhecer a Escritura é desconhecer o Cristo. Deus nos deu um grande presente que é a fé. E temos de saber agradecer fazendo com os nossos lábios e com o nosso coração muitos atos de fé durante o dia, ou seja, durante toda a nossa vida. Então é isso, pessoal, essa é a mensagem que eu tinha para vocês. Espero ter me expressado de forma que vocês tenham entendido, mas de qualquer forma me coloco à disposição, tanto aqui no grupo como no privado, para responder a qualquer dúvida, a qualquer pergunta que vocês tenham, tá bom? Fiquem com Deus e até um próximo, se Deus quiser.